A concepção de Jesus foi milagrosa, não? Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. Maria foi sempre virgem. Primeiro, ela concebeu sem precisar da cooperação de um ser humano, de um homem. Então, permanece virgem. Depois, ao dar à luz, assim do mesmo modo que Jesus entrou naquela sala fechada sem precisar abrir uma porta, ele também, sendo Deus, ele poderia sair do seio da Virgem Maria do mesmo jeito, sem prejudicar a sua virgindade. Então, Maria é virgem antes do parto, antes da concepção, na concepção, no parto e depois do parto. E Maria é virgem ao carregar Jesus, ou seja, durante a sua gravidez. É virgem ao amamentar Jesus. Os irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia, inclusive os protestantes desinformados e mal entendedores da Sagrada Escritura, vão dizer que eles existem. Nos evangelhos, claro que sim, que existem a palavra irmãos de Jesus, mas só que tem um detalhe. Os evangélicos não sabem que na linguagem bíblica da época de Jesus não existia a palavra primos, tios. Então aqueles irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia são os parentes próximos de Jesus, né? Quem sabe são primos, tios, mas só que eles não prestam atenção nos detalhes, né? Aqueles mesmos irmãos de Jesus que aparecem na Sagrada Escritura, a gente lendo direitinho com atenção, a gente vai ver que a mãe deles é diferente, que o pai deles também é diferente. Então, falsa essa afirmação de dizer que aqueles irmãos de Jesus que aparecem no Evangelho é realmente de sangue irmão de Jesus. Não é, porque Jesus é o filho único de Nossa Senhora e também de São José. Entendeu? Então, todo mundo que fica assistindo Rede Record e vê aquela novela lá que é falada nome Jesus, né? Falam heresia, várias heresias sobre Nossa Senhora, sobre a virgindade de Nossa Senhora, sobre os irmãos de Jesus, não acreditam que Jesus é Deus. Porque uma vez que fala que Nossa Senhora é mãe de Jesus e não de Deus, já está dizendo claramente que Jesus não é Deus, né? Pode ser ignorância ou falta de entendimento, mas estão dizendo, né? A vida de Jesus é interessante. A vida de Jesus, ela vem e revela o mistério do Pai. Por isso que ele vai dizer em João 14:9, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, ele é a imagem perfeita do seu Pai, né? De Deus Pai. Tudo que Jesus fez, viveu e sofreu foi para revelar o plano salvador do Divino Pai Eterno. Lembra que eu disse que Jesus tinha a missão de nos salvar? Eu falei, é uma missão, sim, é a principal. Mas a missão maior ainda é revelar o Pai, o plano salvador que o Pai tinha. Essa é a missão de Jesus. E Deus prepara a vinda do Salvador de um modo muito misterioso, né? Isso desde os tempos da Antiga Aliança, né? O Antigo Testamento, até o último dos profetas do Antigo Testamento, que é João Batista. A intenção principal de Deus é ir revelando, é ir preparando, aliás, a vinda do Salvador, do Messias, né? E no Natal, no nascimento de Jesus, manifesta o quê? A glória do céu. Olha para vocês verem que interessante. Manifesta a glória do céu na fragilidade de uma pequenina criança. E essa criança, ela é inserida
no povo hebraico. Por isso a gente fala que Jesus é judeu, né? Quando? No momento da circuncisão, que é o sim, prefigura o batismo nosso, né? Então aí já tem uma coisinha a ver com o batismo de crianças também. Só que isso a gente não vai falar agora. Na Epifania, que é quando os reis magos vêm trazer os seus presentes e adorar o menino Deus. E na Epifania Deus se revela como o rei Messias. E Deus também, é claro, né? O rei Messias de onde? De Israel. E depois de todas as nações. Por isso, cada rei é de uma nacionalidade diferente, né? África, Ásia e assim por diante. Na apresentação no templo de Israel, vem ao encontro do Salvador, ou seja, o Salvador vai até o templo, né? E aí acontece uma cena bastante interessante, um episódio interessante, né? Existem lá duas pessoas já velhinhas, né? O Simeão e a profetisa Ana, que acolhe com muita alegria o Salvador. Depois nós temos o Êxodo, né? Lembra o Êxodo, que é a volta de Jesus do Egito. Vocês sabem muito bem que, por causa da perseguição de Herodes, a Sagrada Família precisou fugir, né? Fugir do Egito. E aí depois, quando Herodes morre, aí eles voltam para o Egito. Lembra o Êxodo de Moisés, essa parte. Tá dizendo, não tá vendo que tudo, né, tá encaixando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, com a vida de Jesus? E aí Jesus manifesta que é o verdadeiro e definitivo libertador, o novo Moisés. É interessante, né? Primeiro novo Adão, né? A primeira família humana, né? Adão e Eva. Primeiro Adão, e agora é o primeiro. Agora é o definitivo Moisés. A vida de Jesus mostra claramente a sua submissão. Olha que interessante. A submissão de Jesus aos seus pais, né? E isso é representado, aparece na vida oculta de Jesus. Aquele espaço de tempo, dos seus 12 até os seus 30 e poucos anos, né? Que não aparece no Evangelho falando nada de Jesus. Mas isso aí serve para manifestar a sua submissão a José e a Nossa Senhora. É a imagem da sua obediência perfeita ao Pai. É interessante, né? A gente saber tudo isso de Jesus. Porque se a gente não tiver um pouco de paciência, de dedicação para estudarmos a palavra de Deus, a gente nunca vai chegar nessa conclusão. É claro que alguém já fez isso pra gente, né? Quando decidiram organizar a doutrina da nossa fé e principalmente escrever, né, no catecismo. Por isso que eu vou dizer para vocês, quem não estuda o catecismo peca. Sim, porque vai ignorar os desígnios salvador que Deus tem para cada um de nós. E quando a gente estuda, a gente descobre, a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece, a gente para de pensar coisas erradas, né? Mas para isso é preciso ter muita coragem e depois dedicação, principalmente em relação à fé, para que essa fé seja mais fortalecida e robustecida, né? Para que a gente possa defender com toda a força da nossa alma, com toda a nossa dedicação,
para que ela possa se desenvolver. E que possamos também, através da nossa dedicação, do nosso estudo, da nossa reflexão, a gente melhor conhecer a Deus e o seu plano para cada um de nós, para melhor servi-lo e para amá-lo acima de tudo. E aí está aí o desafio, né? De estudarmos com mais dedicação, com mais determinação, a doutrina da Igreja Católica. Esquecer esse negócio de livro protestante, esse negócio de ideia protestante, porque isso tudo é coisas inúteis. Só faz colocar a nossa fé em dúvida, em xeque. Por que a gente beber de lama se a gente tem uma água cristalina, que é o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, né? Mas se você quer aprender a Sagrada Escritura, precisa começar pelo Catecismo, tá bem? Pelo Catecismo. Você compra o Catecismo, uma Bíblia também, é claro, e com os dois juntos vai estudando e aprendendo. Não precisamos de protestante. Não precisamos. Porque protestante é perigoso. Fala as coisas de Deus, aparentemente, mas eles querem nos tirar de Deus e da verdadeira fé. E colocar em dúvida também a nossa fé. Então, com esse tipo de pessoa, a gente não precisa, de modo nenhum, ter essa, eu vou dizer, proximidade em relação à fé. Não dá certo, não adianta. Não adianta. É a mesma coisa de colocar as ovelhas dentro do covil dos lobos. Vai dar coisa ruim. Não vai prestar. Ou a ovelha vai virar lobo, ou ela vai ser destruída. Então, se você tem um tesouro da fé católica, apostólica, romana, se você foi batizado nessa igreja, persevere nela. Porque se você sai, você desvia, você apostata, você nega a fé católica, com certeza a sua salvação vai estar em risco e vai ser muito difícil você alcançá-la. Sabe por quê? Porque você vai estar caminhando sozinho, sozinha. Porque protestante não tem muitos auxílios para ir para o céu, não, viu? Não tem. Ele faz solas as escrituras. Na verdade, usam da escritura para esconder atrás dela, para tirar um monte de gente do caminho certo, principalmente da Igreja Católica. E o pior de tudo, trabalhar contra a fé católica. Isso não é legal. Com certeza Deus não gosta disso. Com certeza é abominável isso aí. Então preste atenção, hein? Essa aparência de um cristianismo que é o protestantismo, né? Muito dócil, né? Que ajuda as pessoas, que leva as pessoas a ler a palavra de Deus, é uma farsa, é uma enganação, é uma mentira. E o pior é que tudo isso que eu estou dizendo, eles falam em relação a nós, para nos convencer que nós estamos errados, que nós somos papistas, que nós somos mariólatras, que nós somos idólatras, que nós pertencemos à besta, né? Pois é. Tudo isso são eles que são. E aí eles pegam esse ponto para nos enganar e para fazer a gente desviar do caminho. É triste dizer isso, mas é a pura verdade. E hoje, infelizmente, a gente parece que vive tranquilamente, sem nenhuma preocupação. E vai desviando da fé, vai desviando da salvação, vai abandonando a fé católica, vai trazendo o protestantismo para dentro da igreja e depois vai tudo pro brejo, né? Colocando em risco toda a salvação.
Gente, vamos prestar atenção. Se nós temos a fonte cristalina da fé, que é a Igreja Católica, para que a gente vai tomar lama no protestantismo? Para quê? Isso para mim é tolice e burrice mesmo, né? Então temos tudo aqui, tá tranquilo, só a gente usar direitinho. Mas tem uma coisinha na gente que a gente é muito preguiçoso, né? A gente não preocupa muito em aprender a nossa fé. E aí fica ouvindo balela de protestante, né? E fica um protestante também, às vezes o pior de tudo é dentro da Igreja Católica, né? Um protestante dentro da Igreja Católica. É triste, mas tem. Então espero que vocês estão entendendo alguma coisinha. Se não está entendendo, por favor, pode me perguntar, que a gente pode estudar juntos. Se eu não souber te ajudar, eu vou procurar alguém que ajude a gente, né? A gente está aprendendo, tá bem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa nossa intercessão de Nossa Senhora, de São José, de todos os anjos e santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.